inferno tenta novamente parar ele antes que o seu ministério comece. Porque por 3 vezes Jesus foi tentado, não por qualquer um, mas pelo próprio diabo. Sabe o que aconteceu comigo, com você? Todas as vezes em que a gente tenta se levantar, o inferno tenta paralisar, porque ele sabe que você em Deus é uma bomba que ninguém consegue parar. O inferno tenta paralisar a gente antes que a gente comece, porque ele sabe que quando a gente se posiciona em Deus, nada é impossível. Sabe, quando eu estava no ventre da minha mãe, e talvez seja a história de alguns aqui, a minha mãe ela contraiu uma doença que todos os médicos que ela ia aconselhavam que ela abortasse. Todos eles. Eu não lembro agora qual é o nome da doença, mas os meus pais, em cada consultório que eles iam, eles tinham a esperança de que o médico desse um diagnóstico diferente. E na época meus pais tinham uma condição boa, e eles foram médicos em São Paulo, no Rio de Janeiro, eles foram em todos os lugares em busca de um parecer médico diferente. Em todos os lugares que eles iam, os médicos diziam a mesma coisa: vocês são um casal muito novo, aborta essa criança e tenta de novo outro filho. Vocês estão começando agora, não tem porquê vocês correrem o risco de ter uma criança deficiente ou nascendo sem cérebro, talvez ela morrer dentro do ventre. Vocês não precisam passar por esse trauma. Na verdade, hoje eu entendo que o diabo queria abortar o sonho de Deus para a minha vida antes até de eu nascer. Mas eu estou aqui nessa noite falando com você porque Deus é fiel para cumprir cada promessa que Ele lança. Eu estava analisando sobre isso, até compartilhei isso na igreja esses dias. Olha só quanto que é poderoso. Você sabe por que o inferno tenta te parar antes de você começar? Porque o diabo conhece o caráter de Deus e ele sabe que cada palavra que sai da boca de Deus vai se cumprir. Se a gente for ler Ezequiel, você tem 2 relatos bíblicos que falam a respeito da queda de Satanás, Ezequiel e Isaías. Ezequiel ele começa a falar a respeito de quem era Satanás. Entenda algo: Satanás ele conhece o caráter de Deus porque ele tinha livre acesso a ele. A Bíblia diz que ele era o guardião da sala do trono de Deus. A Bíblia diz que ele era tão bonito que ele era feridor de medida, ou seja, ninguém era tão bonito quanto ele, ninguém era tão belo quanto ele, ninguém era tão glorioso quanto ele, depois de Deus. Ele era um querubim ungido classe única. Sabe por que o diabo acredita naquilo que Deus promete para a gente mais do que a gente? Porque ele já teve contato com o caráter de Deus. Ele sabe que ele é fiel para cumprir cada promessa que faz. Se a gente crer naquilo que Deus prometeu para a gente, tanto quanto o inferno crê, a gente vai se posicionar muito mais do que o inferno tem se posicionado. Porque o inferno quer frustrar cada projeto de Deus para você, mas quando você se posiciona, ninguém é capaz de te parar. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer sobre a igreja. Agora, eu entendia isso de uma forma equivocada até algum tempo atrás. Porque quando eu ouvi essa palavra, eu sempre entendia o inferno indo contra a minha vida e eu permanecendo de pé. Presta atenção, a porta não é um instrumento de ataque. A porta é um instrumento de defesa. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não está dizendo que o inferno vai atacar a igreja e a igreja vai permanecer de pé. Está dizendo que nós vamos saquear o inferno. Somos nós que vamos atacar o inferno. Somos nós que vamos chegar lá e dizer: olha, eu vim tomar de volta aquilo que sempre foi de Deus. É sobre isso que a mensagem da redenção diz. Redenção significa resgate. Sabe o que significa resgate? É você tomar de volta aquilo que antes era seu. O que Jesus fez naquela cruz foi tomar de volta algo que sempre foi seu. Quando Jesus resgatou a tua casa, não significa que você era mau e Ele transformou você em alguém bom. Não, significa que antes do teu pecado você fazia parte dele. Ele só trouxe você de volta para perto de si. É por isso que a Bíblia diz que aquele que nunca cometeu pecado, ele se fez pecado por nós, para que agora nós fôssemos considerados justiça de Deus. Eu estou falando para uma geração de justiça de Deus, que vai se levantar, crendo naquilo que Deus prometeu, e a manifestação do reino de Deus já está acessível para cada um de nós, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Nós cremos que aquilo que nós desejamos já está disponível, por conta daquela cruz.